Pessoal, vocês estão conseguindo ver o livro? Sim. Pronto. Pois bem, pessoal, na aula passada a gente estudou sobre a torção, né? Já as tensões no regime elástico. Na torção, a gente calculou tensão do cesariamento, aprendemos sobre o momento polar de inércia, né? Vocês devem ter tudo anotado aí. E agora a gente vai estar estudando um pouco sobre a deformação nesses eixos circulares. E também aqui o ângulo de torção no regime elástico. Lembrando, pessoal, que tudo que nós estamos estudando aqui está no regime elástico. Não sei se vocês lembram, mas o que é o regime elástico? Ele é naquele gráfico da deformação, tensão-deformação, o que é que acontece? Quando nós aplicamos uma tensão e nós retiramos, nós aplicamos a tensão e imediatamente a gente provocou uma deformação no material. No momento que a gente retira essa tensão aplicada e o material consegue voltar à sua posição de origem, então ele está no regime elástico, ele não está no regime plástico. Então tudo isso que a gente estuda aqui está no regime elástico. É isso que quer dizer. Então quando a gente aplica um esforço, uma força, obviamente isso irá gerar uma deformação. No momento que nós retiramos essa tensão aplicada, o material ele volta ao seu ponto de origem, ele volta ao seu ponto inicial. Então, só lembrando aqui, a gente sempre trabalha no regime elástico. Então, o que é que acontece? O momento de torção em torno de um eixo longitudinal de um elemento estrutural é conhecido como torque, como nós vimos na aula passada. Esse esforço, como vimos, ocorre em massas de barcos à vela, pilares de edifícios altos, sujeitos à ação do vento, vigas que sustentam alguns tipos de varandas e principalmente em eixos de engrenagens ou eixos de transmissão de veículos automotores. Então, pessoal, lembrando, pessoal de civil aí, em relação à torção, os pilares de edifícios altos, eles estão sujeitos à ação do vento. E essa ação do vento vai provocar uma torção no pilar. Claro que não é uma torção visível, claro que não vai ser algo muito prejudicial ao edifício. Porém, é algo que nós temos que calcular. Então, vocês vão ver em matérias adiante no curso, acho que daqui a uns 2 semestres, vocês irão calcular pilares de edifícios e vocês vão ver que o vento ele provoca esse efeito de torção nos pilares. Então, o pilar ele também é calculado para essa ação do vento, considerando a torção, né? Isso que a gente está aprendendo aqui. Porém, isso que é mais claramente visto, né? A torção é mais claramente vista em eixos de engrenagens ou eixos de transmissão, como a gente está vendo aqui. Então, aqui está um exemplo aqui do torque sendo aplicado. Nós temos um eixo antes da deformação. Você vê aqui as linhas todas retas, todas paralelas entre si, nos dois sentidos, né? Formando sempre um ângulo aqui de 90 graus. Porém, quando você aplica o torque, você vê aqui, ó, os círculos eles continuam circulares, porém as linhas longitudinais, essas linhas aqui, as maiores, elas ficam torcidas. E as linhas radiais, elas continuam retas. As linhas radiais são essas linhas aqui do centro até a extremidade. Aqui, a figura 4.11a, essa daqui apresenta o eixo antes de aplicar o esforço, e a figura 4.11b apresenta o eixo após a aplicação do esforço. Repare nas linhas longitudinais nas duas imagens. Após a deformação, percebe-se o efeito da torção, que distorce essas linhas longitudinais, fazendo-as perder a linearidade e deixando-as helicoidais. Pronto.
Mas como eu falei, o que é que a gente vai estudar agora nessa sessão? A gente vai estar estudando sobre as deformações nos eixos circulares. Então vamos lá, para vocês entenderem aqui. Para melhor entendimento das deformações em eixos circulares, vejamos um eixo com uma das extremidades fixa e a outra livre. Como você está vendo aqui na imagem, você tem aqui o ponto B na extremidade fixa, o ponto A na extremidade livre, na qual ocorrerá o esforço de torção, conforme mostra a figura 4.12. Na figura 4.12a, podemos observar uma linha reta entre os pontos A e B, aqui, uma linha reta entre os pontos A e B, sendo que essa figura apresenta o eixo sem o esforço e, consequentemente, sem a deformação. Então, aqui na figura 4.12a, a gente está vendo aqui o eixo, né? Ele com a extremidade fixa, a outra livre. Nós temos aqui a linha reta, o ponto A e o ponto B, comprimento L. Na figura seguinte, observa-se que o torque T, esse torque aqui, na extremidade, proporciona uma rotação. Com isso, desloca-se o ponto A para o ponto A', formando assim, na seção transversal, um ângulo delta denominado ângulo de torção. Então, o torque ele fez com que o ponto A, que estava aqui, estava nessa linha reta em relação ao ponto B, ele se deslocou e ele foi até o novo ponto, que agora é o ponto A'. Então, aonde estava o ponto A, agora ele foi para o ponto A'. E o que é que isso gerou? Isso gerou um ângulo interno, que é denominado um ângulo delta e também chamado aqui de ângulo de torção. Então, esse é o ângulo de torção. Então, é o ângulo aqui no qual um ponto, ele tinha um ponto de origem e depois ele tem um ponto final, após a aplicação da torção. Então, essa imagem aqui é bem clara em relação ao que é esse ângulo delta. Vamos acompanhando aqui. Analisando a figura, podemos perceber que há uma proporcionalidade entre o ângulo de torção e o comprimento da barra. Consequentemente, teremos uma relação entre torque e essas duas grandezas, que é a forma que vai ser gerada. Deixa eu mostrar aqui. Pensei que tinha alguém aqui para aceitar. Então, pessoal, olhando a figura aqui. Nessa figura a gente tem aquele mesmo desenho, né? Lembrando aqui que o ponto A foi para o ponto A'. Nós temos aqui o raio. Lembrem que quando nós pegamos aqui o raio, ele inteiro, da extremidade até o ponto, a gente chama de C. Não é? Na aula passada também a gente utilizou isso. A gente chama de C. Quando nós queremos saber qualquer outro ponto dentro desse eixo maciço que não seja o raio maior, a gente chama de P. Então, P é qualquer outro ponto interno aqui. Se for um ponto da extremidade, a gente chama de C porque é o valor do raio. Porém, qualquer outro ponto interno, a gente chama de P. Aqui está a deformação a linha. Aqui um ponto P e o ângulo delta. E temos aqui uma deformação, chamada aqui de deformação de cisalhamento. Deixa eu pegar logo a fórmula aqui. Então, pessoal, quem é essa deformação de cisalhamento? A fórmula dela é essa daqui, deformação. Eu peço para que vocês anotem aí, por gentileza, e eu vou mostrar, eu vou voltar aqui e mostrar como foi que a gente chegou nela. Então, aqui, essa deformação de cisalhamento, ela vai ser igual àquele aquele Pzinho lá que vai ser o raio, né, menos, sendo que não é o raio
o maior, o da extremidade, mas é qualquer raio menor que ele, o ponto P, vezes delta dividido por L, pelo L maior, pelo comprimento. Então, pessoal, como é que a gente chegou nessa fórmula aqui? Existe uma fórmula no qual a gente estuda comprimento de arco. Então, o que é que acontece? O comprimento desse arco aqui, A até B, ele tem uma forma que diz que o valor desse comprimento vai ser igual ao raio vezes o ângulo. Então, isso aqui é uma propriedade da circunferência. Então, um arco de circunferência qualquer, o valor dele vai ser igual ao raio vezes o ângulo. Então, do mesmo jeito, a gente encontra aqui também. O valor, essa distância entre A e a linha, aqui, a linha, ela vai ser igual ao ângulo vezes o comprimento. Então, ela vai ser igual a esse ângulo, essa deformação de cisalhamento, vezes o comprimento. Então, daí que surge essa fórmula. Então, deformação de cisalhamento vai ser igual a P vezes o ângulo dividido por L. Para obter a deformação de cisalhamento máxima, o que acontece na fórmula? A gente simplesmente muda, tira o P e coloca o valor de C. Então, deformação de cisalhamento máxima vai ser igual a C vezes o ângulo dividido por L. Com essas duas fórmulas, a gente ainda consegue essa relação entre as duas, que é uma deformação, a deformação qualquer vai ser igual a P dividido por C vezes a deformação máxima. Então, pessoal, anotem essas três fórmulas, por gentileza. Essa primeira aqui, vocês já anotaram? Deformação é igual a P vezes o ângulo dividido por L. Deformação máxima vai ser igual a C vezes o ângulo dividido por L. E a deformação de cisalhamento qualquer vai ser igual a P dividido por C vezes a deformação máxima. Tá bem? O ângulo de torção no regime elástico, como eu falei para vocês, o regime elástico é aquele regime no qual, após a retirada da tensão, a peça ela volta à sua posição de origem. Então, por exemplo, imagine essa peça aqui, se ela conseguiu girar até aqui, quando nós retirarmos o esforço, ela vai voltar ao seu ponto de origem. Então, é isso que é o regime elástico. A gente está trabalhando aqui sempre no regime elástico. E no regime elástico, a gente tem uma lei, que é a lei de Hooke, que ela vale para toda situação que está no regime elástico. O que é a lei de Hooke? Tensão é igual a módulo de elasticidade vezes a deformação. Então, aqui também vale essa fórmula aqui da lei de Hooke, que é tensão, aqui no caso a tensão máxima vai ser igual a deformação máxima vezes G, que é o módulo de elasticidade. Através dessa fórmula, pessoal, a gente chega na fórmula aqui do ângulo de torção, que esse eu peço para que vocês anotem também, por gentileza. Então, quem é o ângulo de torção? O ângulo de torção ele vai ser igual a do torque vezes o comprimento, vezes L, dividido por J vezes G. Quem é J? J é aquele momento polar de inércia que a gente aprendeu na última aula, no qual a gente tem uma fórmula para o eixo maciço e tem uma fórmula para o eixo vazado. Vocês anotaram, né? Então, para esse J aqui, ele que vai dizer se o eixo ele é maciço ou se ele é vazado. Então, se a gente estiver trabalhando com algo com eixo maciço, aqui nós temos, você já tem anotado, a fórmula aqui para o momento de inércia polar para o eixo maciço. Se for vazado, a gente utiliza aqui também. Quem é G? G é o módulo de elasticidade. Então, esse valor ele já é dado nas questões, ele é um valor característico de cada material. O L é o comprimento, né? Cada situação, cada problema vai ter o seu comprimento. E a torção é o valor o torque é o valor
que vai ser aplicado, vai ser a torção que vai ser aplicada na peça, né? Que também geralmente pode ser dado ou então pode ser pedido na questão. Então, novamente, ângulo de deformação é igual a torque vezes L dividido por J vezes G. Tá bem? Pessoal, até então alguma dúvida aí? Bem, nós temos aqui, pessoal, uma situação específica. Qual é? Que temos aqui uma situação dos eixos estaticamente indeterminados. Existem casos em que não é possível determinar o torque em um eixo apenas com as equações de condições de equilíbrio estático. Esses casos são conhecidos por eixos estaticamente indeterminados. Eu vou mostrar para vocês aqui o que é. Veja bem, pessoal, nós temos aqui o eixo e ele está preso em duas extremidades fixas. Então, aqui, a gente vê que ele está preso aqui na extremidade A, está preso na extremidade B. Nós temos aqui o eixo e o torque está sendo aplicado no meio dele. Então, o torque, no valor de T, está sendo aplicado, na verdade, não é no meio, exatamente no meio, mas está sendo aplicado aqui na parte interna dele. Temos aqui uma distância, né, do ponto A para o ponto C, chamada de LAC. Temos uma distância aqui do ponto C para o ponto B, chamada de LBC. E aqui o torque sendo aplicado. Porém, nas nossas situações, nós sempre estudamos a peça em equilíbrio, não é? Então, ela tem que resistir a essa torção aplicada. Então, o que é que acontece? Quando se é aplicado essa torção, vai gerar uma reação tanto em uma extremidade como na outra extremidade. Então, esse torque T, ele gerou aqui no ponto A uma reação de torque TA, ele gerou aqui no ponto B uma reação de torque TB. Os dois no sentido inverso ao sentido do torque. Para quê? Para poder equilibrar o torque e equilibrar a peça. Então vamos lá. A figura apresenta uma barra fixa e dois pontos A e B, na qual é aplicado um torque em C. Então isso que a gente falou, né? A barra está apoiada, ela está fixa aqui no ponto A e no ponto B e tem um torque aplicado em C. Para essa barra, podemos desenhar o diagrama de corpo livre, conforme mostra a figura 4.16b, essa aqui do meio. No entanto, neste diagrama de corpo livre, conhecemos apenas o torque, que é o valor de T, aplicado à barra. Desta forma, utilizando a equação de condições de equilíbrio, que todos os momentos tem que ser igual a zero, nós temos que o torque menos o TA e menos o TB tem que ser igual a zero. Por que menos e menos? Porque eles estão em sentidos contrários. Então, você tem o torque em um sentido, então, menos o outro torque, o TA, menos o TB tem que ser igual a zero. Em outras palavras, se você isolar o T aqui, vai ficar T vai ser igual a TA mais TB. Ou seja, TA mais TB, as duas reações, elas têm que ser igual ao valor do torque. Então, eu olho essa equação assim, né? T ele é igual a TA mais TB. Então, T, o torque aplicado, ele é igual a TA mais TB. Mas o que é que acontece, pessoal? Nós temos uma equação. Então, o valor do torque vai ser conhecido, né? Que é um torque aplicado externamente, então vai ser um torque conhecido. Porém, nós temos em uma equação, nós teremos duas incógnitas. Então, em uma equação, a gente vai ter a incógnita TA e a incógnita TB. Então, vamos lá. Temos, então, apenas uma equação de condição de equilíbrio para duas incógnitas. Quem são essas incógnitas? TA e TB. Porém, foi-se determinado que, em situações como essa, o valor de TA vai ser igual a TB. Então, aqui é uma condição
aqui dita de condição de compatibilidade ou condição cinemática. Então, foi-se definido para situações como essas, que as duas reações serão iguais. Podem não ser, na realidade, exatamente iguais, porém, foi o mais próximo que se pode utilizar para assim conseguir chegar a uma solução. Então, aqui, ó, para resolver esse problema, temos de aplicar uma condição de compatibilidade ou condição cinemática. Portanto, deve-se determinar que o ângulo de torção de uma das extremidades da barra seja igual a zero em relação à outra, uma vez que os apoios são fixos. O que é que está dizendo aqui? Esse ângulo de um em relação ao outro, ele vai ser zero, ou seja, ele vai ser o mesmo. Ele não vai girar mais do que o outro. Então, essa diferença angular de um para o outro vai ser igual, porque eles são iguais. Para que o torque interno no segmento AC igual a TA e o torque interno no segmento BC igual a menos TB, teremos equações. Então, o que é que acontece? Nós temos aqui que o torque A vai ser igual ao torque B. Né? Daqui nós temos a fórmula da tensão. Aqui nós temos a fórmula aqui do ângulo de deformação. Então, o que é que acontece? Como os ângulos de deformação são iguais, então nós temos que esse ângulo de deformação aqui do ponto A, quando nós passamos aqui para o outro lado da equação, aqui está negativo e aqui vai ficar positivo. Então, esse ângulo de deformação em A, ele vai ser igual ao ângulo de deformação em B. Né? Como eu pedi para vocês anotarem aí, o ângulo de deformação é torque vezes comprimento dividido por J vezes G. Foi a última fórmula que vocês anotaram aí. Então, o ângulo de deformação A vai ser igual ao ângulo de deformação em B. Quem é o ângulo de deformação A? É TA vezes LAC, que é o comprimento do ponto A até o ponto C, dividido por J vezes G, ele vai ser igual ao ângulo de deformação em B, que é TB vezes comprimento de B até C, dividido por J vezes G. Para essa equação, consideramos que o momento polar de inércia J e o módulo de elasticidade G são constantes, pois a barra é a mesma. Não é? Então, obviamente, a barra é a mesma. Então, aqui a gente pode cortar o J vezes G e o J vezes G. Resolvendo as equações para as reações de apoio, sabemos que L vai ser igual ao LAC mais LBC. Então, o que é que nós temos aqui, então? Que o valor do torque em A vai ser igual a... anotem aqui, pessoal, por favor. Então, quem é que vai ser o torque em A? Vai ser o valor de T vezes LBC dividido por L. E quem é o valor do torque em B? Vai ser igual ao valor do torque vezes LAC dividido por L. Tá bem, pessoal? E nós chegamos aqui a essa condição de saber qual é o valor de TA e de TB, considerando que eles são iguais a princípio, na equação de condição de equilíbrio. Porém, quando nós igualamos aqui os ângulos, a gente chega aqui nessa... Como os ângulos, a fórmula do ângulo de deformação, ele possui o comprimento, e cada um tem um comprimento diferente, que só aí a gente vê uma diferença entre um e outro. Então, aqui essa diferença ela vai sair aqui nessa última fórmula. Então, vocês anotem aí, ó. Quem é a torção em A? Vai ser igual, a torção A vai ser igual ao torque vezes comprimento de B vezes de B a C dividido por L. Então, preste atenção, quando é a torção em A, nós temos aqui na fórmula o comprimento de B até C, que é o outro comprimento. Então, ou seja, o torque A, ele vai utilizar esse comprimento daqui. E na fórmula do torque em B, nós utilizamos o outro comprimento.
que é o do comprimento A até o ponto C. Então, anotem essas duas fórmulas aqui que a gente vai utilizar. Veja um exemplo aqui, pessoal. A figura 4.17 apresenta um eixo circular fixo nas duas extremidades. Então, aquela situação que a gente viu agora há pouco, né? E nós temos aqui, já visivelmente, aqui um torque sendo aplicado aqui no meio. Nesse caso, exatamente no meio, né? Com a distância de 120 para um lado e 120 para o outro. Sabe-se que o comprimento do eixo é de 240 milímetros. Né? A gente vê aqui, temos a metade aqui de um lado, a metade para o outro, logo o comprimento total é 240. Sendo que o eixo é maciço, com diâmetro de 20 milímetros do ponto A até o meio. Ou seja, o eixo ele é maciço, com diâmetro de 20, do ponto A até o meio. Então, a gente vê aqui na figura que aqui, essa primeira parte, ela é maciça. E do meio para o ponto B, o eixo é vazado, com diâmetro interno de 16 milímetros. Então, ou seja, a gente vê que continua o diâmetro externo, né? Nós temos o diâmetro externo aqui de 20 milímetros, porém aqui a gente tem o diâmetro interno de 16 milímetros. Então, temos aqui um eixo maciço do ponto A até o centro e um eixo vazado do ponto do centro até o ponto B. Então, o que é que ele quer saber? Determine o torque em cada apoio devido ao esforço de torção no meio do eixo. Então, o que é que ele quer saber aqui? Quem é TA e quem é TB. E nós temos as fórmulas aqui já. Temos TA e temos TB. Porém, pessoal, lembrando que agora um dos lados tem o eixo vazado. Então, como é que a gente resolve aqui essa situação? Temos aqui o torque sendo aplicado, logo vai gerar uma reação em A e outra em B. Tanto o torque de A quanto o torque de B, eles terão o mesmo sentido. E, obviamente, o torque A mais o torque B vai ter que ser igual a 120 para poder equilibrar. Então, o que é que nós temos? Por apresentar duas incógnitas nessa equação, temos uma condição estaticamente indeterminada, que foi aquela situação que a gente foi apresentado. Então, o que é que acontece? Dessa forma, devemos admitir uma condição de compatibilidade, que foi aquela condição dessa fórmula aqui. O que é que a gente diz aqui nessa fórmula? Que o ângulo de deformação em A ele vai ser igual ao ângulo de deformação em B. Então, TA vezes LAC dividido por JG menos a deformação em B é igual a zero. Ou seja, quando eu olho essa fórmula aqui, eu já coloco essa parte para o outro lado da equação. Então, o que é que nós temos? Temos que o ângulo de deformação em A é igual ao ângulo de deformação em B. Né? Nessa situação, pessoal, vai acontecer uma coisa interessante. Porque nós não podemos cortar o J vezes G aqui quando a gente passar para o outro lado. Por quê? De um lado, a gente vai ter o J, que é o momento polar de inércia de um eixo maciço. E do outro lado, a gente tem o J do momento polar de inércia, que vai ser um eixo vazado. Né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso aí. Então, o que é que acontece? Tanto L1 como L2 tem um valor de 120 milímetros, ou 0,12 metros. Então, aqui a gente tem aqui a fórmula do J1, né? Que é meio vezes π vezes C a quarta. Aqui a gente tem o valor do diâmetro. Então, como a gente tem um diâmetro maciço de 20, nós temos o valor de C de 10 milímetros, ou 0,010 metros. Então, aqui esse é o momento polar de inércia do primeiro trecho, do trecho maciço. Já o momento polar de inércia do trecho vazado, nós temos na fórmula lá, vocês devem ter anotado na outra aula, que era meio vezes π vezes o C, C2 a quarta, menos o C1 a quarta.
Então, quem era aqui o C2 no caso? O C2 é o valor do maior diâmetro, do diâmetro externo. E aqui o diâmetro interno vai ser 8, porque aqui ele disse que, na verdade, o raio, que o diâmetro interno é 16. Logo, o raio, que vai ser o C1 aqui, fica 8 milímetros, ou 0,008 metros. Com isso, a gente chega no momento polar de inércia da parte vazada. Então, nós temos aqui, se a gente isolar TB nessa fórmula aqui, nós temos essa outra fórmula. Quem é TB? L1 vezes J2 dividido por L2 vezes J1 vezes TA. Com isso, o que é que a gente consegue aqui? A gente consegue achar uma relação entre TB e TA. Então, quando a gente calcula aqui, a gente vai ver que TB vai ser igual a 0,59 TA. Então, aqui agora a gente só vai ter uma incógnita, né? Porque a gente já consegue chamar TB em relação a TA, né? Representar TB por TA. Então, o que é que acontece? Como nós tínhamos aqui aquela fórmula inicial, que TA mais TB é igual a 120 Nm, como TB é 0,59 TA, então nós temos aqui que agora 1,59 TA, né, que é a soma de TA mais 0,59 TA. 1,59 TA vai ser igual a 120. Ou, já resolvendo, temos aqui que TA vai ser igual a 75,47 newton vezes metro. E TB, que agora é simplesmente diminuir, né, 120 desse valor, TB vai ser igual a 44,53 newton metro. Tá bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida em relação a essa questão? Vocês estão conseguindo acompanhar, pessoal? Me dê um retorno aí, por favor. Sim, professor. Pronto. Então, pessoal, simplesmente utilização da fórmula, né? Então, todas as questões aqui, a gente sempre utiliza a fórmula. Ângulo de deformação vai ser igual a T vezes L dividido por J vezes G. Todas as questões vão dar os dados. Aqui, uma situação. Ângulo de torção em eixo de hélice de um navio. O eixo da hélice de um navio tem comprimento de 30 metros. Aqui nós temos aqui o eixo. Esse eixo é acoplado a um motor que possui um torque máximo de 12 kN. Sabendo que o eixo possui um módulo de elasticidade transversal G 80 GPa e o diâmetro externo 250 mm com a espessura de 10 mm, qual deve ser o ângulo de torção no eixo para o torque máximo? Então, pessoal, é simplesmente utilização da fórmula. Agora aqui a gente tem uma questão interessante em relação à interpretação. O que é que ele diz aqui? Diâmetro externo de 250 milímetros com a espessura de 10 milímetros. Ou seja, ele é vazado. Então, o que é que acontece? Se ele tem o diâmetro externo de 250 milímetros, como ele possui uma espessura de 10, logo o diâmetro interno dele vai ser 240 milímetros, né? 250 menos 10. Minto. Desculpa, não vai ser 240 milímetros. Vai ser 230 milímetros. Porque se nós temos o diâmetro externo de 250, nós temos a espessura dele tanto de um lado como do outro. Não é? Então, obviamente, o diâmetro interno dele vai ser 230 milímetros. Tá bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida a respeito disso? Eu tinha falado, mas é errado. Ó, o diâmetro externo, se o diâmetro externo é 250, como ele possui uma espessura de 10, nós temos no círculo o diâmetro externo, temos uma espessura de 10, logo a gente vai ter espessura de 10 de um lado, mais espessura de 10 do outro.
Então, o diâmetro interno dele vai ser 230. Então, pessoal, simplesmente a utilização da fórmula. Ele quer saber o ângulo de torção. Então, foi dado o comprimento, L igual a 30 metros. Foi dado o valor de G igual a 80 gigapascal. O torque máximo também foi dado. Precisamos determinar aqui o momento polar de inércia, né? Para a gente descobrir o ângulo. Ok. Sabendo que o diâmetro externo é igual a 250 e a espessura do tubo é 10. Assim, o raio externo é dividido 250 dividido por 2, né? 125. Esse é o raio externo. E o raio interno vai ser igual a 115. Então, como eu falei para vocês, o diâmetro interno ele não vai ser igual a 230. Então, 230 dividido por 2, nós temos aqui o valor de 115 milímetros. Com isso, a gente pode calcular o valor do momento polar de inércia, utilizando a fórmula, né? O momento polar de inércia vai ser igual a meio vezes π, C2 à quarta menos C1 à quarta. Com isso aqui, a gente acha o valor do momento polar de inércia. Agora, com todos os dados, podemos determinar o ângulo, né? Que aqui agora é só a multiplicação e a gente consegue achar o ângulo em radianos. Então, pessoal, simplesmente a utilização da fórmula. Não tem muita dificuldade, não. Vocês vão ver que nas questões aqui, do mesmo jeito. Viu? Simplesmente a utilização da fórmula para poder resolver. Pessoal, alguém tem alguma dúvida a respeito dessa sessão? Alguma dúvida, pessoal? Foi tudo tranquilo aqui? Por favor, me dê um retorno aí, por favor. Tudo tranquilo. Professor, sobre a prova, quais são as sessões que vão cair na prova? Pronto, eu vou mostrar para você daqui a pouquinho. Deixa eu só terminar essa última aqui, que eu vou passar de uma maneira mais rápida, e aí eu aviso a vocês. Então, pessoal, para finalizar aqui o nosso curso, nós temos aqui o eixo de transmissão. Um pouco de estudo sobre o eixo de transmissão, né? Então, o que é, pessoal, um eixo de transmissão? Ele vai ser um eixo, pessoal, que ele é aquele eixo responsável pela rotação das engrenagens, né? Então, principalmente em veículos que possuem um motor, então esse eixo de transmissão, ele é o eixo que ele é o responsável por estar girando todas aquelas engrenagens. Então, vamos aqui. Então, o que é que acontece aqui? Alguns detalhes aqui em relação ao eixo de transmissão. Esse assunto não vai cair na prova. Eu só vou passar aqui para vocês terem uma noção do que é, mas esse aqui não vai cair, tá bom? Vou só apresentar aqui para vocês. Então, o eixo de transmissão, o que é que acontece aqui com ele? Ele, aqui, para o projeto de eixo de transmissão, são necessárias especificações da velocidade de rotação do eixo e a potência a ser transmitida. Então, aqui geralmente são dados que são dados. Esses são dados que já são definidos na questão. Então, velocidade de rotação e a potência a ser transmitida. Então, para isso, temos algumas fórmulas, né? Temos aqui também a questão da velocidade angular. Temos aqui a velocidade angular e a potência. Temos aqui a fórmula da velocidade angular e a fórmula da potência. Também, pessoal, é estudado em relação à frequência. Então, existe aqui uma frequência de rotação, que é uma frequência aqui chamada de F, e que é dada em Hertz. E o que é que significa essa frequência? Ela trata-se do número de ciclos ou revoluções que o eixo faz por segundo. Então, quantas voltas ele consegue dar no segundo? E é expressa em Hertz.
Então, nós temos aqui a fórmula de velocidade angular e a fórmula da potência. Temos aqui uma fórmula do torque em relação à potência, né? Então, é uma fórmula aqui que também é definida do torque. E temos aqui já também uma relação com o momento polar de inércia. Que o momento polar de inércia dividido por C vai ser igual ao torque dividido pela tensão admissível. E simplesmente utilização de fórmulas. Temos também aqui o cálculo da tensão máxima de cisalhamento, igual a gente fez nos outros eixos. Só que agora com um coeficiente a mais aqui, que é um coeficiente de tensão, de concentração de tensão. Então, pessoal, o que é que acontece? Como agora nós temos uma engrenagem, a gente vai ter aqui uma certa concentração de tensão em alguns pontos. Essa concentração de tensão, ela é definida pela letra K. E cada situação, cada material, cada engrenagem vai ter um K diferente. Esse K, ele é um valor definido em relação à diferença desses dois diâmetros, o maior e o menor. Na verdade, é uma divisão entre eles, né? Entre o maior e o menor. Então, aqui existem gráficos no qual você vê qual é essa divisão entre o D maior e o D menor. E aqui a gente consegue chegar no valor do K para aquela questão. Então, temos aqui o cálculo do ângulo de torção, assim como no outro, que vai estar relacionado agora também com a engrenagem. Então, pessoal, essa sessão aqui, essa última sessão, é uma sessão mais específica em relação a eixo de transmissão. Quem tiver interesse pode dar uma estudada a mais em relação a esse assunto, mas ele é só mais uma situação em relação à seção que estudamos agora, que é a deformação de eixos circulares, só que é em específico em relação ao eixo de transmissão. Como vocês já têm muito assunto para a prova, eu resolvi não passar essa sessão para vocês também, para não acumular. Mas é uma sessão bem tranquila também e diz a respeito desses eixos de transmissão, né? Como é que ele funciona e como é a deformação dele. Quem tiver qualquer dúvida a respeito, qualquer interesse a mais sobre o assunto, vocês podem entrar em contato comigo e a gente vai conversando. Tá bem? Agora, pessoal, em relação à prova, alguém me perguntou aí. Então, quais são os assuntos da prova? Nós teremos aqui sessões desde a 3.1. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Essa aqui, pessoal, são 5 sessões, né? Da 3.1 até a 4.2. Então, o que é que vai cair aqui? O conceito de deformação específica. Deixa eu ir passando aqui. A gente tem aqui aquelas fórmulas de deformação específica, né? A gente tem aqui aquela do coeficiente de Poisson. Temos aqui as fórmulas aqui que eu pedi para vocês anotarem, né? Deformação em X, em Y, em Z. Temos aqui as 3 questões que vocês fizeram. Seção 3.2. Tensões em um plano oblíquo e um caso de carregamento qualquer, né? Porque até então a gente só tinha estudado no plano axial, no plano normal, e aqui a gente começou a estudar no plano oblíquo, já com um ângulo, né? Então, o que é que acontece? A força ela estava sendo dividida aqui agora, né? Força cortante e força normal. E tudo isso em relação ao ângulo do plano oblíquo. Então, isso aqui também vai cair. Estado plano de tensões. Aquele cubo e esse quadrado aqui, aquela representação do plano de tensões também. Né? Vocês anotaram também aquelas fórmulas. As principais fórmulas aí eu pedi para vocês anotarem.
tensão de cisalhamento e tensão média, que a gente vai calcular aqui em relação a um giro, né? Então, a gente tem o estado plano de tensão. Quando a gente aplica um giro aqui, a gente vai ver que vai modificar, né, os valores de tensão normal e tensão de cisalhamento. Então, essa parte também vai cair. Temos aqui a unidade 4, já estudando sobre torção no regime elástico. Então, vai cair aqui a seção 4.1, as tensões no elástico, da torção, efeitos da torção, né? Então, aqui as fórmulas também que vocês anotaram. Aqui a gente estudou o eixo maciço e o eixo vazado, né? Então, dei uma revisada. Aqui está a fórmula do momento polar de inércia, né, do eixo maciço. Aqui está o eixo vazado. Professor, serão quantas questões? Vão ser 5 questões. Vai ser uma questão para cada sessão dessa aqui. É muita fórmula, professor. As questões são muito detalhadas. Mas vocês vão ter tempo e também vai dar certo. Eu não vou fazer nada muito complicado não, viu? Quando o prazo para entrega vai ser quando? Então vai ser assim, ó. Aqui a sessão 4.2 também vai cair, essa aula de hoje. Então vamos combinar o seguinte, eu vou adiantar a prova e eu vou entregar, eu vou passar no grupo, vou colocar no grupo amanhã, meio-dia, a prova para vocês começarem a ir resolvendo. E o prazo, amanhã, quinta-feira, o prazo vai ser até sexta-feira, 7 horas da noite. Tá bem? Então vocês vão ter de amanhã, meio-dia, até sexta-feira, 7 horas da noite, para entregarem a prova, me mandarem por e-mail. Por que o senhor não deixa até sábado, meio-dia? Não, ajuda aí, porque eu já vou ter que lançar as notas já no sábado pela manhã, no máximo. Na verdade, eu já quero começar a lançar A logo. gente ainda tem uma para entregar amanhã. Então tira uma questão, professor, que diminui mais a quantidade. Não, mas a gente já está negociando bem, ó. Porque geralmente as provas são no momento, né? Então vocês vão ter, querendo ou não, amanhã ainda à noite, quem trabalhar ou quem estiver fazendo alguma coisa durante o dia, vocês terão amanhã à noite para fazer as questões. Como eu estou falando aqui, eu não vou colocar nenhuma questão fora do normal, não, porque eu sei das dificuldades que a gente está tendo, principalmente nesse período. Mas é que eu preciso cobrar essas questões, sabe? Esses assuntos. Mas podem ficar tranquilos aí que não vai ser nada de demais, não. Tá bom? Esperamos, né? Não, pode ficar tranquilos aí que não vai ser nada de outro mundo, não. Tá bem, pessoal? Então fica combinado. Eu vou colocar aqui agora no grupo essas informações aqui a respeito da prova de amanhã. E desejo boa sorte a vocês. Também quero dizer aqui a vocês, pedir desculpa, né, durante o curso, se houve algo que eu não agradei ou teve algum momento aqui que passamos por dificuldades, né? Tanto vocês como eu também tive que passar por uma dificuldade. Então a gente acabou que durante o curso não teve tanto esse vínculo tão grande. O que seria muito maior e melhor se as aulas fossem presenciais, pode ter certeza que o curso iria render muito mais. Mas encontramos essa dificuldade, né, no meio do caminho. Mas é isso, a gente tem que saber lidar, né, com essas situações. Eu desejo boa sorte para vocês, boa sorte na prova também. E podem ter certeza, podem contar comigo para qualquer coisa, né? Vocês estão fazendo o curso aí, vocês vão encontrar vários professores que, na verdade, vão ser amigos de vocês e inclusive colegas de trabalho, né? Então, todos têm o meu contato também. O que precisar em relação à área e tudo, eu estou à disposição. Em relação ao curso também, alguma dúvida, alguma dica que vocês precisarem, eu também vou estar à disposição. Viu? Peço desculpa de qualquer coisa e vamos em frente. Tá bem? Obrigada, professor. Pronto. Desejo. Valeu, professor. Então, beleza, pessoal. Uma boa noite
Boa prova para vocês. Eu vou estar explicando tudo agora no grupo aqui, viu? Obrigada, boa noite. Pronto. Valeu.